Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda. Teremos hoje aula de Geografia, o mapa e seus símbolos. A gente vai falar um pouco sobre mapa, sobre os símbolos dos mapas, como ler um mapa, tipos de mapas. Vamos lá? A gente já viu sobre os pontos cardeais. Quem lembra? Norte, sul, leste, oeste. Lembra disso? Os pontos cardeais são as principais referências que nos apontam a direção e nos orientam pelos lugares, certo? E aí, quais são os pontos cardeais, né? O que eles são, né? Os pontos cardeais são utilizados como referência, pois com eles encontramos qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Quando você está à procura de algum lugar, você não utiliza algumas referências? Por exemplo, você mora onde? Ah, eu moro na rua da barraca de seu Zé. Ah, aquela loja que você quer ir fica na mesma rua da loja tal. Então, você utiliza pontos de referência, certo? A sua rua tem nome, a sua casa tem número, existe o CEP também, que faz a gente encontrar também os endereços. Então, os pontos cardeais, eles também ajudam nessas localizações, tá bom? E aí, a gente tem a Rosa dos Ventos, quem lembra? A gente fez uma na aula passada. Norte, sul, leste e oeste. São os pontos cardeais, os principais pontos. E a gente tem também os pontos colaterais. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Certo? Instrumentos de localização também a gente viu na aula passada. Eu estou dando uma revisada com vocês no que a gente viu para poder a gente entender como é que funcionam os mapas, tá bom? Então, os instrumentos de localização foram criados com o objetivo de tornar o processo de se localizar sobre a superfície terrestre mais dinâmico e preciso. Os principais e mais conhecidos são a Rosa dos Ventos, que é aquela que a gente viu na aula passada, a bússola e o mais recente de todos, que é o GPS, tá? Então, quando a gente está dirigindo, ou até o motorista mesmo está dirigindo, e ele quer encontrar o endereço, ele quer encontrar uma localização, ele digita aquele endereço lá no GPS, certo? E aí, o GPS leva ele até o endereço. E como é que ele faz isso, professora? É justamente através de satélites, através dessas localizações e através de mapas, tá? A cartografia é a ciência que estuda os mapas, certo? É a ciência e a arte de confeccionar mapas. A cartografia é responsável pela criação, produção e análise de mapas gráficos. A cartografia e a geografia, elas estão ligadas. Uma depende da outra para descrever de forma correta um local da superfície terrestre, tá? Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras. O que isso quer dizer, professora? Quando você está procurando, quando você olha um mapa, você consegue visualizar melhor aquilo que você está procurando, certo? Quando, por exemplo, nessa imagem aqui, temos o globo terrestre, né? O globo terrestre, tá, gente? O que é que fizeram? Vários estudos e muitos anos de estudo. Então, pegaram tudo que tem na superfície terrestre e eles fizeram bem pequeno, diminuíram para que coubesse no globo. E aí, tudo que a gente quer encontrar, tudo que tem na superfície terrestre, a gente encontra no globo. Tudo que eu falo é referente à localização, tá, gente? Então, tem os continentes, tem os países, as cidades, os bairros, as ruas. Tem globo terrestre que tem tudo. Aqui as crianças, aprendendo a olhar os mapas, certo? Quais são as principais formas de representar os espaços geográficos, tá? Então, até essa aula, você aprendeu que para melhor viver e se deslocar em um lugar, é necessário orientar-se usando seu próprio corpo, sua capacidade de observação e seus pontos de referências locais. Quem lembra da aula à frente, atrás, direita, esquerda? Quem lembra dessa aula? A gente precisou aprender a se localizar, primeiramente, para depois a gente aprender a localizar algum local, tá bom? E aí, temos aí, a Mafalda, ela tá dando uma olhada aí no globo e ela diz assim, onde nós estamos? Aqui, olha. Mas então a gente tá de cabeça para baixo? Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão. Porque o globo, gente, ele mostra exatamente como é, só que reduzido. Então, tem países que estão de um lado, tem países que estão do outro, tem países que estão em cima,
Tem países que estão embaixo, mas a gente está de cabeça para baixo? Não. Isso aí foi só uma brincadeira que a Mafalda fez, tá? É fundamental representar e identificar diferentes espaços geográficos. Precisamos dessas habilidades, tanto nos nossos estudos, quanto na nossa vida, pois temos que saber nos localizar nos espaços onde vivemos, trabalhamos, nos divertimos e etc. Então, é importante, gente, que a gente saiba se localizar, né? Que a gente saiba chegar de um lugar para o outro. Se você sai de casa e vai para a escola, você precisa saber que você vai em frente, de repente você vai entrar numa rua direita, numa rua esquerda, a escola fica depois do mercado ou antes do mercado. Então, a gente precisa aprender sobre se localizar para poder a gente encontrar para onde a gente quer ir, tá bom? Ó, de todas as formas de representação do nosso planeta, a que mais se aproxima da perfeição é o globo terrestre, como eu falei para vocês, tá? O globo terrestre é uma miniatura do planeta Terra, em que tudo que nele existe foi reduzido, ou seja, teve seu tamanho diminuído. Dessa maneira, todas as pessoas podem estudar melhor o mundo onde vivemos, pois é como se pudéssemos ter o mundo nas nossas mãos, certo? Então, a redução do tamanho do planeta real para sua miniatura é chamada de escala, sendo esse assuntos para outras aulas, tá bom, gente? Então, ó, aqui tá a menina, tá vendo? Ela tá estudando o globo. Então, a gente precisa estudar o globo para a gente poder saber como é o mundo, né? Que o mundo, como é que a gente faz, como é que a gente vive, como é que a gente vai, como é que a gente vem. Então, a localização e esse estudo faz parte das aulas de geografia, tá, gente? Aí eu trouxe para vocês alguns tipos de mapas e representação, porque todo mundo conhece mapa. Aquele globo terrestre é um mapa. Mas existem outros tipos de mapa. Por exemplo, ó, o croquis. O que é croquis, professora? É quando a gente pede, por exemplo, fulano, desenhe o seu bairro. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Desenhe a sua rua, o caminho para a escola. Então, isso se chama croquis, tá? E você pode ver que o croquis dele, o croquis tem título, o croquis tem legenda. Ô, professor, e o que é legenda? Olha só, aqui do ladinho, ó, tem casa, árvores, rua, postes, tá vendo? Então, ele fez uma legenda. Toda vez que você vê casinhas pelo desenho, é porque é casa. Toda vez que você vê árvores, é árvores. Isso é legenda, tá, gente? É pra gente aprender a ler o mapa, a entender o mapa, que o croquis é um tipo de mapa, tá? Temos a maquete, olha que legal. Esses daí já são mais difíceis de fazer, né, gente? Mas tem muita gente que faz. E aí temos as maquetes, que fazem também uma representação, tá? É uma maneira de representar um espaço. Temos aí, ó, esse mapa que a gente vê muito no GPS, quando a gente vai procurar um endereço, tá? Olha só, e o mapa mundi, como a gente já viu, né? Esse mapa aí é o globo que a gente conhece, só que ele tá aberto, plano, certo? No papel, para que a gente consiga visualizar ele como um todo, tá? E aí a gente tem os continentes, tem o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, tem os países, é bem interessante, tá vendo? Olha ele aí, em forma de globo. Legal, né, gente? Tudo que tá na superfície terrestre tá aí, a gente consegue ver tudo, os mares, os oceanos. Então, pessoal, a gente agora vai aprender a ler o mapa. Vocês sabiam que o mapa é como se fosse qualquer outro tipo de texto. A gente tem que aprender a ver o que é que tem no mapa. A legenda, o título, escala, para poder a gente entender do que aquele mapa se trata, certo? Ó, o mapa é uma representação do espaço geográfico, sendo assim um instrumento. Ele serve para se orientar, localizar e conhecer o espaço geográfico que a gente está querendo ver. Por exemplo, o mapa de um país, o mapa de uma cidade, certo? O mapa de uma região. Buscar mostrar os elementos que existem no espaço representado. Ruas, avenidas, cidades, países, regiões, como eu falei para vocês, tá? Então, a leitura do mapa, certo? Se dá como? Vê, todo mapa tem essa rosa dos ventos, que a gente já conhece, né? Norte, sul, leste, oeste, ela tá aí no cantinho, embaixo, né, da tela. E aí temos também a legenda. O que é a legenda, professora? É quando o mapa tem alguns elementos e a gente precisa da legenda. Olha aqui, ó, por exemplo, nesse mapa aí do GPS,
A gente sabe que toda vez que a gente encontra uma cruz, a gente está próximo de algum hospital. Toda vez que a gente encontra árvores, a gente está próximo de um parque. Então, isso serve para auxiliar a gente a ler o mapa. Então, a legenda serve para isso, para que a gente encontre símbolos no mapa e a gente consiga identificar o que são aqueles símbolos, tá? Nesse mapa aí, por exemplo, a gente vê também os rios, os mares, as cidades, né, as capitais de cada estado do país, tá? Então, ler o mapa é uma forma de conhecer, orientar, perceber as distâncias, localizar elementos e a relação entre eles, entender a organização espacial e tirar conclusões sobre diferentes aspectos desse espaço, tá? E aí, é aí que entra as convenções cartográficas, como eu falei para vocês, os códigos, os símbolos que tem nos mapas, né, os símbolos ou desenhos que representam os elementos do mapa. E aí a gente trabalha com legenda, porque se eu nunca vi aquele mapa daquela região, então eu preciso da legenda para saber do que se trata aquilo ali. Então a legenda auxilia nisso, tá? E aí temos a escala. Os espaços mapeados, eles são excessivamente grandes, não cabem no papel. Eu não posso pegar uma cidade inteira e desenhar ela no papel. Para isso, eu preciso reduzi-la. E quando eu reduzo, eu utilizo escalas. Então, a escala serve para isso, tá bom? Ó, para representá-los em um mapa, é necessário reduzi-los a uma dimensão bem menor do que a real. Todo mapa é uma representação do espaço em escala reduzida, tá? Então, a escala é isso. Quando você vê a escala do mapa, é porque foi reduzido aquele espaço geográfico para caber no papel, para poder você ver. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu um pouco sobre cartografia, que é a ciência que estuda e que cria os mapas, tá? Ela anda ali, ó, coladinha com a geografia, certo? Uma depende da outra. Mas aí, durante o decorrer dos anos, vocês ainda vão ver muito esse assunto. Aqui foi só pra gente sentir um pouquinho do gostinho. Quando vocês olharam um mapa, a partir de agora, um globo terrestre, vocês já sabem do que se trata, né? O globo terrestre é a representação geográfica da Terra. E por aí vai, certo? Mas aí quando vocês forem para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, sexto, nono, vocês vão aprender muito mais sobre essa ciência da geografia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo ano, até as próximas aulas, certo? Desejo a todos um Feliz Natal. Certo? Que seja com muita saúde, com muito amor no coração, que sua casa esteja recheada de paz, de harmonia, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!